Para tudo na vida precisa de muita preparação. É por isso que acontece aqui na Casa da Cultura a 8ª Semana Literária. Quem coordena é nosso amigo Adriano Luz. Tudo bem, Adriano? Tudo. Conta para o pessoal de casa quando começa a Semana Literária e o que vai ser abordado nessa semana. Inicia dia 8 de setembro, às 19 horas, na Casa da Cultura. Rua Centenário, 2011, Campo Largo. E vai ser realizado dia 9, 10, 11 e 12 de setembro, também às 19 horas. E nessa semana serão apresentados os livros que caem no vestibular da UFPR. Na verdade, estão todos convidados, os alunos, comunidade que pretenda conhecer os conteúdos das obras. E o objetivo do evento é tornar acessível o conteúdo dos livros do vestibular aos candidatos que prestarão a prova, o vestibular, e focar também nos questionamentos e conteúdo da obra. É isso mesmo, você que quer se preparar, já fez cursinho, já não conseguiu passar alguma vez no vestibular da UTFPR, aqui, gratuitamente, você participa. Temos mestres aqui, o professor Bruno, que também vai estar apresentando um dos seus livros que vai ser apresentado aqui, né? Lembrando que cada um tem um título, cada professor aborda um livro que vai ser abordado no vestibular da UTFPR. Exatamente. Gostaria primeiro de parabenizar a toda a Casa da Cultura, a todas as pessoas que estão envolvidas com esse trabalho, o Adriano que está coordenando esse trabalho é muito importante. Parabenizar todos os professores que já têm se envolvido anteriormente, tem se tornado possível esse evento acontecer todos esses anos. É a oitava Semana Literária. É a primeira vez que eu vou estar participando e eu vou estar apresentando a obra Eles Não Usam Black Tie, de Gianfrancesco Guarnieri. É uma obra muito interessante, foi escrita há muito tempo já, escrita em 1955, na época da ditadura militar, onde os empregados estavam enfrentando patrões muito autoritários, estavam tendo um achatamento de salário, redução de emprego, e ao mesmo tempo eles tinham seus sonhos, Eles Não Usam Black Tie é muito, muito legal porque fala sobre individualidade, sobre ideias individuais, ao mesmo tempo que outras pessoas pensam na coletividade. Então tem dois personagens principais ali, que a meu ver são dois personagens principais, que é o pai e o filho, o seu Otávio e o Tião, em que Otávio ele é aquele cara que quer fazer greve, ele busca os direitos da sua classe, ele é muito convicto do que ele crê, do que ele fala, ele tem um posicionamento muito forte e ele faz greve e ele pensa na coletividade. Enquanto do outro lado seu filho, tal pai, tal filho, é o Tião, em que ele tem seus sonhos, ele quer sair do morro, uma favela carioca, no morro carioca, ele quer melhorar de vida, ele tem todas as preocupações que os jovens têm hoje, de sair da pobreza e ter uma vida melhor, ele tinha naquela época, e ele tem uma situação bem delicada ali, então ele pensa nele. Só que ele também, da mesma forma que o pai, ele tem uma posição, ele tem um ideal, e eles envolvem conflitos sociais ali, conflitos familiares e paixões também. Então é muito bacana a obra, vale a pena vir, começar segunda-feira, dia 8, e convido todo mundo que está participando, então. É uma história muito importante que o professor Bruno vai estar lecionando aqui, porque é uma fase muito importante da história do Brasil, né, professor? Exatamente, ocorreu na ditadura militar e fora a ditadura militar, então ainda eles tinham que lidar com toda essa temática do desemprego, de brigar por melhores salários e também viver, né? E essa obra foi escrita em 1955 por Gianfrancesco Guarnieri, a primeira vez foi apresentada em 58, e o Guarnieri ele fez o papel do Tião, do jovem, e mais tarde, em 81, foi feito o filme. Aí eu tava mais velho, o Guarnieri, e ele pegou e fez o papel do pai. Então, é bem atual hoje também, porque ainda hoje nós vivemos, nos dias de hoje, essas dificuldades, todo mundo tem esses sonhos, o país também passa por uma fase um pouco assim, a respeito da economia e tal, mas independente como está a conjuntura econômica, todo jovem ele tem um sonho de melhorar de vida, todo jovem tem um sonho de sair daquela condição que talvez ele esteja passando no momento e vai ter que enfrentar esse conflito entre o que é melhor para ele somente, ou talvez o que é melhor para aquilo que é para a sociedade inteira. Então é bem interessante a obra, assim, vale a pena participar e é bem atual. É bem interessante eles terem colocado essa obra no vestibular de 2014, justamente por causa disso, porque traz
É contemporâneo. Ela é uma obra antiga, mas ela é contemporânea atualmente. Claro, é contemporânea. Tá no dia a dia dos jovens. O momento atual, né? Exatamente, tem a ver com o momento atual. Outra professora que vai estar presente aqui é a professora Ana. Tudo bem, professora? Tudo bem, e você? Qual o livro que a senhora vai estar abordando? Então, Poemas Escolhidos, do Gregório de Matos. Esse é um livro do barroco brasileiro. Então, né, os outros livros eles são um pouco mais atuais. E esse livro é do século XVII. E ele é interessante porque ele mostra justamente o conflito do homem barroco. Porque se você for lembrar dessa época artística, é uma época em que o homem ele está realmente vivendo uma dualidade entre o corpo e a alma. Entre o que o corpo quer, deseja, que é carnal mesmo, prazer mesmo, e o que a alma precisa para dentro da religiosidade e para o céu, digamos assim. Então, tá lá nesse livro, ele é dividido em 4 partes, bem separadas, né? Tem a poesia de crítica social, porque acontece muito, o Gregório de Matos ele era conhecido como Boca do Inferno, porque ele basicamente falava mal de todo mundo para todo mundo, né? Ele falava mal do clero, dos policiais, da nobreza, ninguém escapava. E, né, ele também tem uma parte mais amorosa, né, que ele vai lá e vai idealizar a mulher amada, vai dizer que como ela é bela, como ela é agradável, toda essa coisa, né, essa lenga-lenga que a gente está acostumado. Mas também vai ter a poesia sensual e principalmente erótico-irônica. Quer dizer o quê? Ele vai falar de erotismo, mas de uma maneira extremamente irônica, que é mesmo para provocar a sociedade. Então ele, por exemplo, ele mandava poemas extremamente sexuais para freiras, né? Ele se divertia. E a última parte é religiosa, que aí a gente vai estar mais vendo o dilema barroco de perto, que é a parte que ele procura salvação, mas que também ele negocia e barganha mesmo com Deus para que ele consiga essa salvação. Muito bem. É uma história do barroco, mas que também é contemporânea devido a alguns assuntos aí, né? A sexualidade está à flor da pele, né? Vista da forma, da visão de um tempo diferente do nosso. Sim, justamente. E ele tem essa temática muito forte nele mesmo, né? Porque enquanto os outros autores da época, eles eram um pouquinho mais religiosos, né? Se você for pensar ali no Padre Antônio Vieira, ele escrevia sermão, ele era um padre, né? E o Gregório de Matos não, ele era realmente Boca do Inferno. Ele queria mesmo chocar, abalar as estruturas da sociedade daquela época, que era uma sociedade corrupta, uma sociedade extremamente viciada em todo tipo de perversão, né? E ele quer justamente colocar isso em discussão. Muito bem. O professor Kleber também vai estar abordando um livro, talvez um livro um pouco mais sereno, ou também vai nessa linha? Olha, o meu livro que eu vou abordar é o livro Lavoura Arcaica, de Radwan Nazar. Ele é um livro também que vai no encontro da sexualidade, da discussão também da família tradicional e da religião presente na nossa família. Ele começa esse livro, né, escrito numa época onde nós vivemos um contexto totalmente militar, onde nós temos o golpe militar ocorre aqui no Brasil, e ele vai ser lançado em 1975, após 10 anos de golpe militar. E este livro ele vai, né, retratar a história de um irmão que vai se apaixonar pela própria irmã, mas não é um amor de irmão como nós temos hoje, é um amor carnal mesmo. Ele tem a vontade de ter um ato sexual com a sua irmã, e ele decide sair de casa porque ele via que a situação que ele vivia em casa não estava sendo mais confortável para os padrões da época. Então ele vai embora, né, ele sai de sua casa, e o pai não entende o motivo que ele vai deixar a sua família. E ele manda seu irmão, né, como seu braço direito, e buscar o seu filho mais velho, né, na cidade onde ele tinha ido. E ele passa, né, o André, ele passa assim, querer demonstrar através dessa saída da família que ele pode ser também um indivíduo longe das asas do pai, longe da família tradicional, onde tinha a presença da religião muito marcante. E ele, saindo da família, ele tem uma vida totalmente diferente, onde ele é regado de sexualidade. Até uma parte do livro ele começa a guardar pulseirinhas de lembrança dos seus atos sexuais com as prostitutas, né, da época, as meretrizes. E ele volta para casa, né, lembrando assim uma analogia com a história religiosa, o filho que volta para a casa do pai, né, e deixando também assim
um gostinho de quero mais, ou seja, um gostinho de será que realmente, né, toda a obra ele fica imaginando o ato realmente sexual com a sua irmã, mas não demonstra no livro até o final se realmente aconteceu ou não o ato sexual, se aquele ato apenas estava na mente ou realmente aconteceu. E é uma família totalmente tradicional, onde vai ter uma briga, uma divisão totalmente, né, grande, porque quando o filho, né, conta para o pai que está apaixonado pela irmã, o pai acaba matando sua filha e no final morre também. Então é um livro bem trágico, um livro assim que tem a sexualidade bem à flor da pele mesmo. Até vocês podem ver que o primeiro capítulo começa com uma cena de masturbação, né, bem forte, e ele vai desenrolando, né, todo esse desejo carnal pela sua irmã durante todo o livro. Também, para ir finalizando, lembrando que as inscrições são feitas na Casa da Cultura, né, na Biblioteca Pública também, e o participante deve trazer o número do RG. E os livros também estão disponíveis na Biblioteca Pública. Quem não tem a carteirinha é só trazer o documento de RG e um comprovante de endereço para fazer o seu cadastro e poder estar emprestando esses livros e realizando as leituras. Muito bem, lembrando, a 8ª Semana Literária serão os livros usados para o vestibular da UFPR. Lembrando para vocês que é de 8 a 12 de setembro, agora a semana começa segunda-feira, hein? Você que está vendo hoje na sexta, começa na segunda-feira, marque na sua agenda. Todas as noites, a partir das 19 horas, no Centro de Cultura. É isso mesmo, na Casa da Cultura, onde você vai descobrir tudo a respeito dos livros que têm assuntos até um pouco, olha só, bem além do nosso tempo, hein?